Eles nunca falaram sobre isso nos relatórios oficiais. Mas em dezembro de 1944, na floresta que chamávamos de Zona Cinzenta, nossa unidade parou de confiar nos próprios olhos. Algo lá fora estava nos copiando. E começou a copiar muito, muito bem. Tudo começou não com um ataque, mas com um silêncio. Um silêncio tão denso e completo que parecia engolir até o som da nossa própria respiração. Estávamos acampados há 3 dias numa clareira úmida das Ardenas, o frio cortante de dezembro grudado nos ossos. O capitão sempre dizia que a floresta era nossa aliada, que escondia nossos movimentos. Mas naquela terceira noite, a floresta parou. Nenhum ruído de animal, nenhum farfalhar de folhas. Só o silêncio, e uma sensação crescente, nas costas da nuca, de que éramos os únicos sendo observados. Meu nome é Elias Brenner, e eu era um soldado de comunicações, 3ª Divisão de Infantaria. A guerra, até então, tinha uma lógica perversa. Você atirava, você era atirado, você avançava ou recuava. O medo era de balas, de granadas, de metralhadoras. Era um medo com nome e endereço. Mas o que aconteceu naquela floresta, aquilo era diferente. Era um medo que começava nos olhos e apodrecia na mente. Foi o Jenkins, o atirador de elite, quem falou primeiro. Ele era o homem mais calmo que eu conhecia, capaz de ficar imóvel por horas mirando um alvo. Na manhã do 4º dia, ele voltou do seu ponto de observação com as mãos tremendo levemente. Não era frio. Ele procurou o sargento Miller e falou baixo, mas eu estava consertando um rádio a uns metros de distância e ouvi. Sargento, tem algo errado com as árvores lá na colina leste. Miller, um homem pragmático que já havia perdido 2 dedos do pé direito para uma geada, bufou. Árvores, Jenkins. São pinheiros. Estamos na porção de uma floresta. Não, senhor, Jenkins insistiu, a voz um fio de tensão. Elas, o espaçamento. Está errado. Ontem à tarde, havia 19 troncos visíveis no trecho plano. Hoje de manhã, são 20. E um deles é mais fino. Como se fosse novo. Todos nós tivemos aquele tipo de alucinação por cansaço, claro. Dias de privação de sono, comida fria e medo constante faziam a mente pregar peças. Miller deu um tapinha no ombro de Jenkins e mandou ele tomar café. A coisa deveria ter acabado ali. Mas não acabou. Mais tarde, naquela mesma tarde, foi o Peterson, do pelotão de engenharia. Ele estava verificando as linhas de defesa perimetral, os fios e alarmes caseiros que instalamos. Ele voltou correndo, o rosto pálido sob a sujeira. Os fios, os nós, ele gaguejou. Os nós que eu faço são específicos, um tipo de nó cego que meu avô me ensinou. Eu sou o único que faz aquele nó na unidade. Fui verificar o setor norte, e todos os nós estavam refeitos. Perfeitos. Iguais aos meus. Mas do lado de fora da nossa linha. Isso fez o sargento Miller franzir a testa. Um inimigo poderia cortar os fios, poderia desfazer os nós. Mas refazê-los, com perfeição, do lado errado da defesa? Era um trabalho minucioso, silencioso e absolutamente sem sentido. Não era tática de guerra. Era uma provocação. Uma demonstração. A ordem foi para dobrar as sentinelas e ninguém sair do perímetro sozinho. O silêncio da floresta continuou, uma manta pesada sobre nós. Naquela noite, na minha barraca, tentando dormir ao lado do Thompson, o operador de rádio, eu juro que ouvi sussurros. Não palavras, não eram alemães. Era como o som de várias pessoas conversando ao longe, mas com o volume baixado até virar um zumbido, e todas as vozes eram iguais. Thompson ouviu também. Ele ficou deitado, rígido, os olhos arregalados fixos na lona escura acima da gente. Parece a estação de rádio quando perde o sinal, ele murmurou, só que, com eco. No dia seguinte, as coisas pioraram. O nosso suprimento de água vinha de um riacho a 300 metros do acampamento, um trajeto que sempre fazíamos em duplas. Fui eu e o Ramírez. O caminho era familiar, marcado por uma árvore caída com um cogumelo vermelho enorme em forma de estrela. Encontramos a árvore. O cogumelo estava lá. Mas ele tinha virado. A estrela agora apontava na direção oposta, como se alguém tivesse arrancado o fungo, girado e colocado de volta no tronco. Um detalhe ínfimo, bobo. Mas nos congelou no lugar. Ramírez levantou lentamente o seu Thompson, os olhos varrendo a vegetação densa e silenciosa. Quem faria isso, Brenner? Ele sussurrou. Qual o sentido? Eu não tinha resposta. O sentido, eu começava a suspeitar, era justamente nos fazer essa pergunta.
Voltamos ao acampamento com os cantis cheios, mas com a cabeça vazia de qualquer lógica. E então, ao anoitecer, veio o incidente com o capitão Reis. Ele foi fazer uma ronda no perímetro sul. Nós o vimos sair, a silhueta alta e o distintivo de oficial visível contra o crepúsculo. 5 minutos depois, ele voltou. Caminhando do mesmo ponto sul, a mesma silhueta, o mesmo passo. Ele se aproximou do fogo central onde alguns de nós estávamos, olhou para nós com uma expressão neutra, e foi direto para sua tenda. Uns 2 minutos depois, o verdadeiro capitão Reis surgiu do lado norte do acampamento, ofegante, o rosto uma máscara de puro terror. Ele veio cambaleando até o fogo, agarrou o sargento Miller pela gola do casaco e disse, com a voz rouca e quebrada: Miller, tem outro eu no acampamento. Eu vi ele. Ele saiu da minha tenda. O silêncio que caiu sobre nós foi mais aterrorizante do que qualquer rajada de metralhadora. Todos olhamos para a tenda do capitão. A lona estava quieta. E a sensação que nos dominou não era a de um inimigo infiltrado, mas algo muito pior, a sensação de que as regras do mundo, as regras simples de que um homem é um homem e uma árvore é uma árvore, tinham sido suspensas. Algo estava naquela floresta. E não estava nos atacando. Estava nos estudando. E agora, aparentemente, estava pronto para fazer mais do que apenas mexer em cogumelos e nós. O acampamento congelou. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes e loucas nas caras pálidas que cercavam o capitão Reis. Ele ainda segurava o sargento Miller, não com força de comando, mas com a desesperada necessidade de se firmar em algo sólido, real. Eu estava na linha sul, vi um movimento entre as faias. O capitão falou, as palavras saindo entrecortadas, como se fossem fisgadas de dentro dele. Pensei que fosse uma patrulha alemã, me aproximei com cuidado. Mas era eu. De pé, de costas, olhando para uma árvore. Ele usava meu uniforme, tinha minha altura, minha postura. Até a maneira como eu coloco o capacete, levemente inclinado para a esquerda. Reis soltou a gola de Miller e passou uma mão suada pelo rosto. Eu gritei alto. A coisa, ele, se virou. E me olhou. Não era minha cara, Miller. Tinha meus traços, mas, era uma cópia. Uma cópia vazia. Como uma máscara de cera que ainda não terminou. Os olhos não focavam direito. Ele me olhou, e então, simplesmente deu meia volta e começou a caminhar de volta para o acampamento. Eu corri pelo flanco, pela trilha do riacho, mais rápido do que jamais corri na vida. E ele entrou na minha tenda. Todos nós olhamos novamente para a tenda do oficial. Nada se mexia. A sensação era de uma armadilha prestes a se fechar. O sargento Miller, pragmático até o fim, engoliu seco. Capitão, você está sob enorme estresse. Privação de sono. Poderia ter sido uma alucinação, uma sombra. Foi quando a aba da tenda se moveu. Ela se abriu com lentitude, a lona pesada se afastando. E a figura saiu. Era o capitão Reis. Ou algo que se passava por ele. Usava o mesmo uniforme sujo, o mesmo capacete inclinado. Mas andava com uma fluidez estranha, quase deslizante, como se não precisasse levantar muito os pés do chão molhado. Parou a alguns metros do fogo, no exato limite da luz. E ficou ali, olhando para nosso grupo. Não para o capitão de verdade, que estava trêmulo ao meu lado, mas para nós, coletivamente. Como um entomologista observa um formigueiro. O verdadeiro Reis emitiu um som gutural, de pavor e revolta. Isso é o que eu vi. A cópia não reagiu. Seu rosto estava sob a sombra do capacete, mas dava para ver que a boca estava relaxada, neutra, os olhos escuros e sem brilho fixos em nós. Não era hostil. Era curioso. Profundamente, perturbadoramente curioso. Foi Jenkins, o atirador, quem agiu. Com um movimento lento, calculado, ele levantou o seu rifle M1903 Springfield. Não mirou. Apenas apontou na direção geral da figura. Se afaste do acampamento, disse Jenkins, a voz tão firme e gelada quanto o cano de seu rifle. Afasta. Agora. A coisa que parecia o capitão virou a cabeça, devagar, para olhar para Jenkins. Para o rifle. Pareceu inclinar a cabeça, 1 centímetro apenas. Um gesto de avaliação. Então, seus lábios se moveram. Não houve som, mas pela luz do fogo, pude ler o contorno das palavras que ela tentou formar. Eram desajeitadas, como as de alguém aprendendo a falar. Ela repetiu, silenciosamente, a frase de Jenkins: afasta. Agora. Então, ela simplesmente se virou e caminhou para fora do círculo de luz,
em direção à linha de árvores ao norte. Não correu. Apenas se foi, sendo engolida pela escuridão da floresta silenciosa. Ninguém atirou. Ninguém se moveu. O que você atira em uma coisa que não ataca, que apenas copia? As próximas 48 horas foram um pesadelo de vigília paranoica. O capitão Reis, o verdadeiro, estava à beira de um colapso. Ele deu ordens para ninguém sair do perímetro por motivo algum. Mesmo assim, as ocorrências continuaram. Sempre sutis, sempre nas bordas da nossa percepção. Na manhã seguinte, descobrimos que todos os nossos espelhos de barbear, itens pessoais guardados nos bolsos ou mochilas, haviam sumido. Não foram roubados. Eles foram colocados no centro do acampamento, empilhados numa pilha perfeita e circular, refletindo o céu nublado. Como uma oferenda. Ou uma coleção. O rádio, minha responsabilidade, começou a se comportar mal. Não era interferência normal da atmosfera ou bloqueio inimigo. Era repeticão. Eu tentava sintonizar a frequência do quartel-general para pedir instruções, como raios eu ia relatar isso. Em vez da voz do operador, ouvia, com alguns segundos de atraso, um eco da última coisa que alguém no acampamento havia dito. Thompson reclamou do café, café frio, droga. 2 minutos depois, ao girar o dial, a voz dele, porém plana e sem emoção, saía do alto-falante, café frio droga. O sargento Miller pediu um relatório. Jenkins, status do ponto leste? Minutos depois, o rádio cuspia, status ponto leste. Era como se a floresta, ou o que quer que estivesse nela, estivesse aprendendo nossa linguagem, absorvendo nossos padrões, através de algum meio que não podíamos compreender. A paranoia virou uma doença contagiosa. Parávamos no meio de uma conversa, olhando nos olhos um do outro, tentando detectar qualquer sinal de frieza, de olhar vazio, de uma cópia imperfeita. Confiávamos menos nos nossos companheiros do que no inimigo alemão, porque pelo menos o alemão era um homem. Tinha uma lógica. Isso, não tinha. Na segunda noite após o incidente do duplo, aconteceu o que finalmente quebrou nossa unidade. Estávamos em duplas nas trincheiras rasas do perímetro. Eu estava com Ramírez. Observávamos a parede negra da floresta, os ouvidos esticados para qualquer som que não fosse o nosso próprio coração batendo no ouvido. Foi então que vimos luzes. Não eram lanternas, nem fogos. Eram pontos de luz fria, esverdeada, flutuando entre as árvores, a uns 50 metros de distância. Elas se moviam de forma sincronizada, como vagalumes, mas muito mais lentas. Subiam, desciam, dançavam em padrões que pareciam deliberados, mas que não significavam nada para nós. O que é isso, Brenner? Sussurrou Ramírez, a voz carregada de um terror religioso. Não sei, respondi, e era a verdade mais pura que eu já dissera. As luzes dançaram por talvez 5 minutos. Então, pararam. E, no lugar delas, surgiram silhuetas. Figuras humanoides, em pé, imóveis, na linha das árvores. Não dava para ver detalhes, só formas escuras contra um fundo um pouco menos escuro. Eram 12. Talvez 15. Nenhuma se mexia. E então, todas, ao mesmo tempo, levantaram o braço direito. Não era uma saudação. Era um gesto lento, robótico, terminando com a mão aberta, a palma voltada para nós. Como se estivessem nos sentindo. Ou nos reconhecendo. Foi demais para Ramírez. Ele soltou um grito abafado, levantou a arma e disparou uma rajada cega na direção das figuras. O estampido da metralhadora Thompson rasgou o silêncio sagrado da floresta como um tecido. As luzes se apagaram instantaneamente. As silhuetas desapareceram. No vácuo de som que se seguiu ao último eco do disparo, só restou um novo som, um único, longo e profundo suspiro. Veio de todas as direções ao mesmo tempo. Era o som de algo imenso, cansado, e levemente, decepcionado. Depois, o silêncio voltou, mais absoluto do que nunca. Ramírez ficou ofegante, os olhos esbugalhados. Eu acertei algum? Você acha que eu acertei? Eu não respondi. Eu sabia, com uma certeza que me gelou a medula, que ele não tinha acertado nada. Que aquelas coisas não estavam ali para serem atingidas. E o suspiro sugeria que havíamos acabado de cometer uma grave falta de educação. Que havíamos estragado algo. A cópia da minha medalha de identificação pesava na minha mão como um pedaço de gelo sujo. Aquele símbolo, uma árvore estilizada dentro da curva de um olho, não pertencia a nenhum alfabeto ou código que conhecêssemos. Era uma assinatura.
A prova de que a coisa que copiava não era apenas um mímico burro, tinha uma espécie de intenção, uma consciência que esculpia marcas. Mostrei ao sargento Miller. Ele olhou para a medalha falsa, depois para a verdadeira no meu pescoço. Seu rosto, já marcado por exaustão, pareceu envelhecer 10 anos naquele instante. O pragmatismo dele, sua âncora em um mundo de ordens e metal, rachou. Enterra isso, ele ordenou, a voz rouca. E não fala com ninguém. Se a moral quebrar de vez, vamos começar a atirar uns nos outros, achando que são sósias. Obedeci. Cavei um buraco raso perto da linha de árvores e joguei a medalha fria lá dentro. Ao cobri-la com terra úmida, tive a sensação inescapável de que estava enterrando uma parte de mim. Ou talvez, plantando algo que não deveria crescer. O medo no acampamento cristalizou em um silêncio hostil. Os homens não se olhavam mais. Comunicavam-se com acenos curtos e grunhidos. A confiança, o elo que mantinha uma unidade viva, havia sido dissolvida por uma dúvida venenosa: você é real? Eu sou real? Aquele que estava de sentinela ao seu lado à noite, era ele mesmo, ou uma cópia à espera do momento certo para piscar de forma errada? O capitão Reis, o verdadeiro, tornou-se uma figura fantasmagórica. Ele ficava dentro de sua tenda, recusando-se a sair, falando sozinho em sussurros frenéticos. Ouvíamos fragmentos: não consta nos manuais, não é hostilidade, é assimilação, a autoridade havia se dissolvido junto com a realidade. Foi Thompson, o operador de rádio, quem teve a ideia desesperada. Na terceira manhã após as luzes dançantes, ele veio até mim, os olhos injetados de sangue, mas com um brilho de determinação febril. Brenner, o rádio, ele não transmite mais para fora. Só ecoa o que está aqui dentro. Mas eu estava pensando, e se a gente pedir? Pedir o quê, Thompson? Para pararem? Para nos deixarem em paz? Não, ele sussurrou, olhando por cima do ombro. Para nos dizerem o que querem. Se eles copiam sons, talvez a gente passe a tentar falar. Diretamente. A ideia era de uma loucura absoluta. Era como tentar negociar com um tornado. Mas era a única ação que soava diferente de apenas esperar para enlouquecer ou ser substituído. Levei a proposta ao sargento Miller. Ele olhou para o céu cinza e baixo, depois para a floresta intocada e silenciosa que nos envolvia. Ele não disse sim. Apenas fechou os olhos e assentiu, uma vez, num gesto de rendição total. À noite, reunimos-nos em volta do rádio, no centro do acampamento. Éramos 6, eu, Thompson, Miller, Jenkins, Ramírez e o cozinheiro, um cara quieto do Kentucky chamado Davis. Formamos um círculo apertado, como crianças em volta de uma fogueira de histórias de terror. Thompson ligou o equipamento. O usual sibilo de estática encheu o ar, mas logo começou a modular, a formar aquele eco plano e atrasado dos nossos próprios sons. Era a voz do sargento Miller do dia anterior. Mantenham as posições. Thompson ajustou alguns botões, a estática chorou. Ele pegou o microfone, suas mãos trêmulas. Olá, disse ele, sua voz soando ridiculamente pequena e civilizada contra a vastidão negra. Alguma coisa aí fora? Nós queremos conversar. Soltei a respiração que nem sabia que estava prendendo. Nada aconteceu. A estática continuou, sem eco. Ele tentou novamente, a voz mais firme. Nós não queremos lutar. Nós só queremos entender. O que vocês querem? Silêncio do rádio. O silêncio da floresta. Então, Jenkins, o atirador, inclinou-se para o microfone. Sua voz saiu em um rosnado baixo, carregado de uma raiva que vinha do medo puro. Deixem a gente em paz. Mostrem a cara, seus covardes. Imediatamente, o rádio cuspiu. A voz que saiu não era um eco. Era a voz de Jenkins, mas perfeita. Igualzinha em tom e textura. Porém, as palavras eram diferentes. Elas foram pronunciadas com uma cadência ligeiramente errada, como uma gravação sendo reproduzida na velocidade errada. Deixem a cara em paz. Mostrem a gente. Seus curiosos. O sangue gelou nas minhas veias. Eles não apenas repetiam. Eles recombinavam. Estavam brincando com o significado, como uma criança desmonta um relógio para ver os ponteiros girarem sozinhos. Foi quando a cópia do Capitão Reis reapareceu. Ela não veio da floresta. Simplesmente estava lá, na borda da nossa pequena ilha de luz, de pé ao lado da tenda do Capitão Verdadeiro. Desta vez, não estava sozinha. Havia outra figura ao seu lado. Uma cópia do Sargento Miller. Uniforme idêntico, postura idêntica.
Mas os rostos, como antes, eram esboços vagos, como esculturas de argila molhada antes dos detalhes finais. O verdadeiro Miller emitiu um gemido ao ver seu próprio duplo. Ele se levantou, vacilante. O duplo do capitão levantou a mão, num gesto que pedia calma. Então, ele apontou para o rádio. O duplo do sargento Miller abriu a boca. E uma voz saiu. Não da sua boca, mas do alto-falante do rádio, ao mesmo tempo. Era uma colagem de vozes, fragmentos roubados de todos nós, costurados para formar uma frase. Aprendizado. Requer. Proximidade. Amostra. Completa. A voz era monótona, mecânica, mas a intenção por trás das palavras era clara como vidro quebrado. Nós éramos o objeto de estudo. A amostra. E para o estudo ser completo, o verdadeiro capitão Rei surgiu da sua tenda. Ele estava irreconhecível, o uniforme desalinhado, os olhos selvagens. Ele segurava sua pistola .45. Não, ele gritou, não para as cópias, mas para a floresta, para o céu. Vocês não vão me pegar. Não vão me substituir. Ele virou a arma, antes que qualquer um de nós pudesse reagir, apertou o gatilho contra a própria têmpora. O estampido foi um ponto final no meio do pesadelo. O corpo do capitão caiu pesadamente no chão lamacento. Por um segundo, tudo parou. O verdadeiro sargento Miller olhou para o corpo de seu comandante, depois para a cópia vazia de si mesmo. E então, ele quebrou. Recuar, ele berrou, uma ordem de puro instinto de sobrevivência. Agora. Deixem tudo. Só peguem armas e munição. Recuem. Foi o que precisávamos. A sanidade, naquela hora, era sinônimo de distância. Corremos como animais encurralados finalmente libertados. Abandonamos tendas, equipamentos, rádios, mochilas. Corremos cegamente para o sul, na direção de onde, em teoria, estavam nossas linhas. Nada nos seguiu. Não houve sons de perseguição, nem luzes. Apenas a escuridão da floresta e o som dos nossos próprios soluços ofegantes e das botas batendo na terra. Corremos até o amanhecer, até nossos pulmões queimarem e nossas pernas falharem. Encontramos uma estrada de terra batida, por um milagre, uma patrulha de reconhecimento americana. Estávamos irreconhecíveis, cobertos de lama e terror puro. Contamos uma história esfarrapada sobre um ataque alemão furtivo, sobre o capitão morto em ação. Ninguém questionou os olhares vazios, os tremores incontroláveis. Éramos apenas mais um punhado de homens quebrados pela guerra. Uma história comum. Nunca mais falamos sobre a Zona Cinzenta. Nunca relatamos oficialmente. Fomos realocados, dispersos para outras unidades. A guerra seguiu seu curso de horror lógico e explícito, e de certa forma, foi um alívio. Balas e bombas eu podia entender. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, eu acordo com a sensação de que não estou sozinho no quarto. Não é uma presença hostil. É uma sensação de observação. De escuta atenta. E quando vou me barbear de manhã, olho no espelho, por uma fração de segundo, tenho a certeza de que meus olhos piscaram num ritmo ligeiramente errado. Ou que o reflexo inclinou a cabeça um grau a menos do que eu. E eu me pergunto, enquanto seguro a lâmina gelada, se quando fugimos, realmente deixamos tudo para trás. Ou se parte da amostra, um fragmento, uma cópia de um padrão de medo, um eco de uma voz, não voltou escondida dentro da gente. Aprendizado requer proximidade, afinal. E quem pode dizer quando uma amostra está verdadeiramente completa?